Reviravolta na Série C, o Santa Cruz venceu de novo e entrou no G8 da Série C. O Maringá se recuperou e venceu. E o Itabaiana, meu amigo, venceu a primeira na Série C. A tabela mudou completamente. Temos o Paysandu entrando em campo hoje, o Guarani. Vamos ver os favoritos e o que tá rolando na tabela da Série C, no radar da Série C agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. O Santa Cruz está se recuperando na Série C. E é a grande notícia deste domingo, o Santa Cruz entrou no G8 da Série C, ainda pode sair, porque a rodada ainda não terminou, a 7ª rodada, mas o que importa para a torcida coral é que o Santa Cruz venceu a 2ª seguida e está se recuperando, jogou de forma segura, a gente vai falar sobre isso. O Itabaiana, meu amigo, venceu do maluco Figueirense, né? O time inconstante do Figueirense. Amazonas e Floresta fizeram um jogaço também, o Amazonas aí tomando a 2ª derrota consecutiva na Série B, 3 jogos sem vencer. Vamos falar de tudo isso agora. Se inscreve no canal, aqui a gente fala sobre Série C toda semana. Hoje nós temos aí o Paysandu entrando em campo, Brusque, Guarani, todo mundo aí lutando por liderança da Série C, tá? Então vamos falar sobre esse jogo entre Ipiranga e Maringá. O Ipiranga ali conseguiu abrir o placar, só que o Maringá, que vinha ali de uma goleada tenebrosa na rodada passada, esse 5-0 dentro de casa, o Dogão agora fez 4-1 fora de casa, se recuperou, voltou a subir na tabela da Série C e deixou para trás essa derrota também muito insana que sofreu na rodada passada para o time do Guarani, onde o Maringá nada funcionou, dessa vez muita coisa funcionou. No jogo do Santa Cruz, cara, a gente precisa falar sobre um time completamente diferente do Santa Cruz que nós estamos vendo em campo agora. Um time com mais confiança, um time com mais proposta de jogo, um time que desde o início da partida empurrado pela torcida, que lotou mais uma vez a Arena de Pernambuco. O Santa Cruz foi para cima logo de início, foi melhor e no iniciozinho do jogo ali, o Zé Mário cobrou o escanteio, né? E o Pedro Favela fez o gol, abriu o placar. E dali em diante o Santa Cruz dominou a partida. Ainda teve uma expulsão logo aos 12 minutos. Com 8 minutos o Santa Cruz abriu o placar. Com 12 minutos, não sei o que dá na cabeça do Bruno Barra. Ele chutou o Everaldo do nada, sem bola, deu uma bica no Everaldo. Foi expulso. 12 minutos do primeiro tempo, Volta Redonda ficou com a menos. E aí o Santa Cruz dominou completamente a partida do início ao fim do primeiro tempo. E depois no segundo tempo, mesma coisa. O Santa Cruz dominou a partida, uma atuação muito segura. Tudo bem que estava com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, mas ainda assim já vimos coisas bizarras acontecerem contra times aí que tem um jogador a mais ao longo do jogo inteiro, né? O Santa Cruz não deu chance nenhuma do Volta Redonda de surpreender. Poderia ter até feito um placar mais elástico. O Santa Cruz produziu para fazer um placar mais elástico. Acho que foi o melhor jogo do Santa Cruz no campeonato até aqui, tá? Dos que eu assisti quase todos. Foi o melhor jogo do Santa Cruz no campeonato, gostei bastante da segurança defensiva. Tudo bem, assim, o time do Volta Redonda é um time limitado, tá? E com a menos aí, pior ainda a situação. Mas, gostei da segurança do Santa Cruz sem dar muita oportunidade de contra-ataque, rondando a área o tempo todo, criando oportunidades, finalizando. E com isso, né, o Santa Cruz que na rodada passada desafogou ao vencer fora de casa a Inter de Limeira, agora o Santa Cruz, além de desafogar, entra no G8. Entra no G8, ainda pode sair, caso o Maranhão pontue, caso o Barra vença, caso a Inter de Limeira vença, caso o Caxias vença, Figueirense não. Então só esses times aqui. Se esses times, o Maranhão não pode nem empatar. Se o Maranhão empatar o seu jogo contra o Confiança, esse jogo é só amanhã, o Santa Cruz perde a vaga para o Maranhão, o Ipiranga já jogou. O Barra, ele teria que empatar o jogo também, né? Ele empatando o jogo, ele passa também o Santa Cruz na tabela. Não passa não. Número de vitórias. Então o Barra teria que vencer. Inter de Limeira e Caxias também teriam que vencer, tá? Seus jogos. O Santa Cruz sair da zona de classificação para o quadrangular final. Então a maior ameaça ao Santa Cruz é o Maranhão, que joga contra o Confiança. Desses 3 times, Maranhão, Barra, Inter de Limeira e o Caxias, nesses 4 times, Maranhão, Barra, Inter de Limeira e Caxias. Esses 3 times precisam tropeçar para o Santa Cruz permanecer no G8. Só que a gente sabe que isso vai até a 10ª rodada e o que importa é estar lá na 19ª rodada. A grande notícia é que o Santa Cruz voltou a jogar um futebol seguro na temporada. Tá parecendo que aquele turbilhão todo tá assentando, a tempestade tá passando, o Santa Cruz tá se recuperando na Série C e a torcida vibrando pra caramba. Se você acredita no acesso do Santa Cruz, comenta aqui embaixo.
O Itabaiana venceu o surpreendente Figueirense, né? O Figueirense que na rodada passada venceu o líder e invicto Amazonas, e nessa rodada conseguiu perder para o único time que não havia vencido ninguém. E com isso o Itabaiana sai da zona do rebaixamento, empurra o Confiança para lá. Uma boa notícia para a torcida do Santa Cruz, né? Porque o Confiança vai entrar super pressionado contra o Maranhão, precisando vencer de qualquer jeito. Mas o Itabaiana vence, sai da zona do rebaixamento e puxa o Figueirense de volta para a realidade aqui, né? O Figueirense que estava começando a pensar em G8, agora volta para essa realidade de fugir da zona do rebaixamento. Floresta e Amazonas fizeram um jogaço, tá? Um grande jogo. O Floresta voltou a vencer na Série C, tava 2 rodadas aí sem vencer, e o Amazonas tomou a segunda derrota seguida. O que mostra pra gente que Paysandu e Brusque principalmente podem disparar nesta rodada. Com esse tropeço do Amazonas, cada um pode abrir ali 4 pontos de vantagem para cima do Amazonas. Só temos 3 times invictos: Paysandu, Brusque e Guarani. Os 3 jogam hoje, tá? O Guarani, com esse tropeço do Amazonas, pode ultrapassar o Amazonas. O Guarani pode, inclusive, se tornar líder da Série B. Para isso, ele precisa vencer o Ituano e vai precisar também que Brusque e Paysandu tropecem. Os dois não podem vencer e o Guarani precisa vencer. Assim, o Guarani será líder do campeonato, enfrenta o Ituano, um bom Ituano, tá? Enfrenta um bom Ituano, mas o Guarani vem jogando muita bola nessa Série C e é favorito diante do Ituano nesse jogo de hoje. Caxias e Paysandu vão se enfrentar, né? O time do Caxias, cara, é um time osso duro de roer, tá? Ele já empatou, ele tirou os 100% de aproveitamento do Amazonas naquela época, empatou com o Amazonas fora de casa. O Caxias, em Caxias do Sul, né, é um time difícil de ser batido. Ele até aqui na Série B não perdeu dentro de casa. Ele venceu o Confiança, tá vendo? Ele venceu o Confiança dentro de casa na segunda rodada, depois venceu o Ipiranga também na quarta rodada, e agora volta a atuar em casa depois de 2 empates fora de casa. Então dá 100% de aproveitamento fora de casa o Caxias. É um jogo bastante difícil para o Paysandu, que fez uma das maiores viagens do ano, né? Lá de Belém para Caxias do Sul. Então o Paysandu chega aí de uma viagem longa contra um time experiente, um time forte, um time que manda muito bem os jogos dentro de casa. Um jogo bastante difícil. Mas o Paysandu joga aí um futebol muito consistente, bem acima dos demais, então é favorito nesse jogo de hoje, mas não tão favorito, tá? Paysandu vencendo, continua líder da Série B, caso o Brusque não vença por mais gols do que ele, né? Hoje, 1 gol separa Paysandu e Brusque, então se o Paysandu vencer por 1-0 e o Brusque vencer ali por 2-0, ele ultrapassa o Paysandu na tabela, beleza? O Brusque que enfrenta a Ferroviária também voltando a jogar a Série C nas últimas rodadas com seu time titular, voltando a subir na tabela, né? A Ferroviária aí que começou com o time reserva, vem ali de 4 jogos sem perder, mas tá precisando vencer. A Ferroviária tá empatando muito, o Brusque é favorito nesse jogo aí na Fonte Luminosa. O Brusque tá jogando um futebol muito consistente, não perdeu de ninguém ainda, tá? Jogos ainda hoje, teremos Anápolis e Barra. Vamos ver se esse Barra aí confirma o potencial de surpresa alto que ele tem nessa Série C. O Anápolis é o time com maior dificuldade de jogo na Série C e o Barra é favorito mesmo jogando fora de casa. Amanhã a gente ainda vai conversar sobre Confiança e Maranhão, Botafogo e Inter de Limeira. Temos jogos muito importantes hoje com Paysandu, Guarani e Brusque, os três grandes times do momento na Série C, os 3 invictos entrando em campo. E a grande notícia da volta do Santa Cruz à briga pelo acesso e também da grande queda de produção do Amazonas nesse momento na Série C. O Amazonas que parecia que ia atropelar todo mundo de novo, como fez na última Série C. Foi campeão a última vez que disputou a Série C. O Amazonas vem caindo de produção. E Série C é assim, meu irmão. Tiro curto, não tem jeito. Você precisa ter foco e garantir a pontuação rapidamente, porque são só 19 rodadas. Então estamos na contagem regressiva. Faltam 12 rodadas para acabar a primeira fase da Série C. Se você vai a algum jogo da Série C hoje, vai na arquibancada, filma a festa direto lá do estádio, posta nos stories do seu Instagram, marca o Torcedorismo, que a gente reposta todo torcedor que vai ao estádio e marca a gente lá no Instagram. Segue a gente no Instagram, deixa a curtida nesse vídeo, comenta aqui embaixo o placar do jogo do seu time, vamos ver quem acerta. Se inscreve no canal para dar uma força no canal e dá importância para os times que a grande mídia não dá, então vamos junto nessa. Te espero no próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!